para terminar este bloco das 15 catequeses sobre os mandamentos, hoje vamos contemplar as 4 virtudes cardeais. Por que é que se chamam cardeais? Assim como os pontos cardeais geográficos, norte, sul, este, oeste, nos ajudam a orientar-nos. Também estas 4 virtudes cardeais que aparecem na Sagrada Escritura juntas orientam o nosso comportamento neste mundo. Ajudam-nos no nosso comportamento para conosco próprios, na nossa relação com os outros e com as coisas deste mundo, com as coisas materiais. À medida que eu vou avançando, eu vou tocar nos pontos, por exemplo, quais são as outras virtudes que se integram na prudência, por exemplo, a docilidade, a intuição, a previsão, a sagacidade, a circunspecção, a cautela, e também quais são os pecados que se opõem à prudência, que é a precipitação, inconsideração, inconstância, negligência e a prudência do mundo. Portanto, à medida que eu vou avançar, eu vou explicando. E se hoje não pudermos ver tudo, claro, podemos deixar uma segunda parte para a próxima semana. E eu vou começar exatamente com aquela passagem da Sagrada Escritura onde estas 4 virtudes são citadas, que é exatamente no livro da Sabedoria, capítulo 8, versículo 7. Se alguém ama a justiça, os frutos da sabedoria são as virtudes. Ela ensina a temperança e a prudência, a justiça e a fortaleza, que são as virtudes mais úteis para os homens na vida. Portanto, o próprio livro da Sabedoria explica que, lembrem-se que na Sagrada Escritura a palavra justiça muitas vezes significa santidade. Por exemplo, uma passagem que mostra claro é a passagem de São Mateus que se refere a São José. Diz São Mateus, São José, que era um homem justo e não queria difamar a sua esposa, resolveu repudiá-la em segredo. São José, que era um homem justo significa um homem santo. Portanto, aplicando esta noção ao livro da Sabedoria, se alguém ama a santidade, deseja a santidade, os frutos da sabedoria são as virtudes. E o que é uma virtude? Como é que nós sabemos que em nós existe virtudes? A virtude é uma qualidade, é um comportamento estável em nós e é um princípio firme e permanente de atos bons. Em outras palavras, isto é uma definição teológica, fazendo um exemplo mais prático. Por exemplo, uma pessoa que quer eliminar em si o defeito da mentira. A pessoa tem que, no seu comportamento, lutar por ser verdade, por dizer a verdade, por ser sincero, por ser leal, por ser transparente. E então, para que a verdade se afirme, a pessoa tem que repetir este esforço de ser pela verdade, pela verdade, pela verdade. Até que a virtude da verdade, da veracidade, da lealdade, da sinceridade se afirmar em nós como uma coisa permanente.
Dando outro exemplo, uma pessoa que quer deixar de falar mal, de dizer pragas, de dizer asneiras. A pessoa, ao princípio, custa, mas vai tanto limando, que chega a uma altura que adquiriu a virtude de não falar mal, de ter a sua palavra limpa de pragas, de asneiras, de palavras feias. Portanto, vocês vejam, para que nós consigamos isto, temos que lutar até que este bom hábito se afirme. Portanto, o que é um bom hábito? Um bom hábito é uma virtude. É uma virtude que aperfeiçoa o nosso temperamento, a nossa natureza. As virtudes nos ajudam a ser melhores, mais perfeitos. E então vocês vejam porque é que a Quaresma, nós muitas vezes dizemos que temos que fazer uma penitência corporal, uma mortificação. Porquê? Porquê é que serve a mortificação? A mortificação serve para fortalecer a nossa vontade. E quando a nossa vontade é forte, é mais fácil de dizer não à tentação e ao pecado. Por isso, a mortificação ajuda-nos, principalmente o jejum ajuda-nos, porque a força de vontade que nós temos para eliminar esta coisa, não, eu gosto desta coisa, pois eu vou renunciá-la. E esta força de vontade de renunciar a uma coisa que a gente gosta, fortalece a nossa vontade. A nossa vontade é que domina o nosso apetite. Como também podemos também ter outras mortificações, não é preciso só ser no paladar, podemos fazer a mortificação das palavras. Eu, por exemplo, vou fazer o propósito desta Quaresma, fazer tudo por tudo para não dizer mal de ninguém, nem falar da vida de ninguém. Pois, perseverar nisto exige muita força de vontade, dizer não, eu não vou cair nesta tentação. Ou mortificar os olhos. Quando os meus olhos começarem a ver o que não devem e começar a minha cabeça a funcionar, corta os olhos. Quer dizer, mortifica, fecha os olhos. Também podemos mortificar os ouvidos. Não ouvir quando vem com histórias e com novidades. Portanto, esta penitência ajuda a fortalecer a nossa vontade. E é uma vontade forte que consegue criar em nós bons hábitos. E é muito importante nós sabermos porque é que a Quaresma é 40 dias. Bom, do ponto de vista espiritual, é uma correspondência aos 40 anos que os judeus passaram no deserto. Também a Quaresma também nos lembra os 40 dias que Jesus passou no deserto, onde foi tentado por Satanás. E também há uma coisa, uma razão psicológica sobre isto. Para nós criarmos um bom hábito, nós precisamos, no mínimo, 40 dias também. Portanto, se nós conseguimos, durante 40 dias, dominar, por exemplo, as palavras feias, vamos ter muitas possibilidades, se conseguimos 40 dias, de continuar com este bom hábito. Por exemplo, uma pessoa que deixou de fumar, se realmente conseguiu, os primeiros 40 dias são os mais difíceis. A partir daí, já se vai tornar cada vez mais fácil, e se a pessoa não cai, a pessoa é capaz de deixar o tabaco para sempre. Portanto, vocês vejam, é importante termos este período para exercitar-nos
para criar bons hábitos que aperfeiçoam a nossa natureza, tornando-nos melhores e, ao mesmo tempo, facilita-nos o caminho para Deus, para o bem. Claro que deveria ser, mas muitas vezes não é, que as virtudes deviam crescer conosco. Portanto, devemos cultivar as virtudes a partir da infância, da adolescência, da juventude, para depois seguir na vida adulta. Mas, muitas vezes, realmente não é isso que acontece. Principalmente aquelas crianças que não têm uma formação, não têm uma educação, uma formação do caráter, torna-se muito mais difícil as crianças se afirmarem nas virtudes do bem, para limarem o seu caráter, para poderem dominar o orgulho, o egoísmo, a inveja, a cobiça, a avareza, tudo isso tudo. Se a gente não lima estas inclinações quando somos pequenos e que realmente os nossos pais não nos ajudam a formar o nosso caráter, pois vamos ver que pelo adulto torna-se muito mais difíceis. Por exemplo, as pessoas que começam com dependências em novinhos, como é o caso da droga, como é o caso da dependência das perversões sexuais, pois a gente vê que começam no princípio da adolescência, às vezes até na infância. Por exemplo, hoje a dependência da pornografia, infelizmente, já começa na escola primária, muitas vezes, acesso a isto. E como os pais não vigiam os celulares que as crianças têm, vocês sabem que nas escolas, uns com os outros, tudo se aprende. E estas dependências, estes maus hábitos que não são limados, transformam-se em vícios e depois vão prejudicar a formação do caráter. Como, por exemplo, uma pessoa que não se formou no domínio próprio, é uma pessoa que depois vai ter muita dificuldade na fidelidade ao matrimónio. Porquê? Porque o problema já vem de trás. Mas sempre, em qualquer altura, se pode dar a volta. Sempre. Portanto, o que é necessário é, através da disciplina, através da mortificação, através da oração, realmente ir limando as más inclinações e desenvolver a virtude contrária. Portanto, iluminamos as ervas daninhas, dando força às flores. E por isso é muito importante nós termos esta preocupação de crescer em santidade, trabalhar pela nossa conversão. O que é isto? É diminuir os nossos pontos débeis, onde o demónio mais nos ataca, e fortalecer as virtudes que se opõem aos nossos pecados. E nós temos virtudes naturais que vêm conosco. Por exemplo, há pessoas que, por natureza, é verdade, são pessoas pacientes. Há pessoas que, por natureza, são pessoas dóceis. Há pessoas que, por natureza, têm uma alegria. Isso são virtudes naturais. E estas virtudes naturais
são a base para as virtudes sobrenaturais. Portanto, nós não podemos ser bons cristãos se antes não formos bons homens ou boas mulheres. Porque o ser cristão assenta no ser humano que eu sou. E claro que nós vemos que, sendo nós cristãos, pelo batismo nós temos a vida divina, temos a graça santificante. O que é a graça santificante? É a vida de Deus que nos dá graça para nós criarmos bons hábitos que contam para a eternidade. Portanto, nosso Senhor aperfeiçoa a nossa natureza de tal maneira que, com a nossa natureza aperfeiçoada, possamos ganhar o céu. Porque nós fomos criados para o céu, não fomos criados para este mundo. Nem tampouco nós fomos criados para o purgatório. A vontade de Deus é que nós passemos da terra ao céu. É isso que Deus queria para nós. Mas, infelizmente, o Senhor sabe o que nós somos e, por isso, o Senhor ainda nos dá o purgatório como a chance de terminarmos a nossa purificação, a nossa santificação no outro mundo. Por isso, vocês vejam, no nosso batismo, Deus, o Espírito Santo infundiu em nós as 3 virtudes teologais, que têm como fim unir-nos com Deus, que é o nosso fim, mas também tem as 4 virtudes que nos ajudam a guiar no bem e rejeitar o mal a nossa vida neste mundo. Portanto, porque é que estas 4 virtudes chamam-se virtudes morais? Porque nos ajudam a fazer o bem e rejeitar o mal. O que é a moral? A moral é aquilo que nos diz o que é o bem e o que é o mal, com base na palavra de Deus, com base nas escrituras, com base nos ensinamentos divinos. Portanto, só Deus mesmo é que nos pode dizer o que é o bem e o que é o mal. E as virtudes cardeais nos ajudam a orientar a nossa vida no bem, para conquistarmos o céu e rejeitarmos cada vez mais o mal e os nossos pontos débeis. E nós vemos que estas virtudes aperfeiçoam principalmente as potências da nossa alma, a nossa inteligência e a nossa vontade. A nossa inteligência para cada vez mais e melhor conhecermos a Deus, conhecermos o seu mistério, a sua palavra, os seus ensinamentos, e, ao mesmo tempo, a nossa vontade ajuda-nos a conformar a nossa vida com a vontade de Deus, a nossa vontade humana com a vontade de Deus. Por isso, estas 4 virtudes são muito práticas e nós vamos ver no final desta catequese como realmente nós necessitamos do Espírito Santo para, nas circunstâncias de cada momento, nós podermos intuitivamente utilizar estas virtudes. Como também eu tenho a certeza que já as utilizamos, mesmo sem pensar. Mas quando realmente nós temos mais consciência do que elas são e o que é que elas fazem, melhor podemos aplicá-las. Por exemplo, eu vou só dar um exemplo. A virtude da prudência. Vocês vejam, por exemplo, eu sei de uma coisa que diz respeito a uma outra pessoa que eu estou a falar com ela. Se eu for dizer-lhe a verdade,
eu vou destruir aquela pessoa. Por exemplo, deixa-me fazer isto. Eu sei que um filho de uma amiga minha portou-se mal e está enganando a mulher. Se eu vou dizer isto à mãe do rapaz, imaginem o desgosto que ela vai apanhar. Por isso vocês vejam, nem tudo que é verdade, nem tudo que eu sei é para se dizer. A virtude da prudência é que nos vai ajudar a compreender a situação concreta, a julgar a situação concreta e o que é que eu devo dizer e o que é que eu devo calar. Porque se a gente pensa dizer tudo o que sabe está a ajudar outra pessoa, nós podemos estar a destruí-la. E podemos estar a destruir vidas com esta imprudência de, por exemplo, contar novidades. Por isso vocês vejam como na vida prática é tão importante sermos prudentes. Mas isto é uma luz que vem iluminar a nossa inteligência para depois, pela nossa vontade, tomarmos a decisão reta, de maneira que não prejudiquemos nem façamos sofrer os outros, desnecessariamente. Compreende? Isto são exemplos, compreende? Podia como é que é dizer outros exemplos. Mas é para vocês verem como nas circunstâncias práticas da nossa vida, como é importante nós termos presente estas virtudes, que elas estão cá. Nós precisamos é fazer que elas cresçam. Portanto, estas 4 virtudes cardeais, prudência, justiça, fortaleza e temperança, nós podemos dizer que são 4 mães. E estas 4 mães têm outros filhinhos mais pequenos do que ela, mas que suportam. E vamos começar pela virtude da prudência, que é chamada a rainha de todas as virtudes. A prudência é o sal para a comida. Toda a comida tem que ter uma pitada de sal. Não pode ter nem mais, nem menos. Mas nós temos que dosear o sal conforme as circunstâncias. Por exemplo, uma pessoa que sofre de tensão alta não pode ter sal, o normal que outra pessoa que não sofre de tensão alta. Então, para aquela pessoa, eu tenho que ter a prudência de dosear o sal de acordo com a saúde daquela pessoa. Então, nós vemos aqui a prudência ajuda a fazer uma comida que não faça mal àquela pessoa que tem a tensão alta. Por isso, a virtude da prudência é uma virtude que tempera todas as outras virtudes, até mesmo a caridade, até mesmo fazer o bem. Vocês sabem que o demónio até nos pode tentar a fazer o bem? Por exemplo, como é que o demónio pode nos tentar a fazer com o bem? Por exemplo, nós queremos ajudar toda a gente, queremos fazer todo o bem que está ao nosso alcance. E os nossos deveres começam a ficar para trás. E depois já há problemas. Ou então, eu quero rezar muito, 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 muito. Chega a uma altura, a gente fica cansado e depois não nos apetece rezar nada. Portanto, nem todo o bem que existe é para nós fazermos, nem todas as devoções que existem é para nós fazermos. Mas só devemos fazer aquelas devoções e aquele bem que Deus quer para nós.
Por isso, também o bem deve ser feito com prudência. Também a nossa vida de oração deve ser feita com prudência. E aqui neste ponto, se nós temos um confessor ou um diretor espiritual, ele nos ajuda muito a orientar a nossa vida de oração de maneira que não caiamos em exageros. Outro exemplo, como é que a prudência modera o amor? Mas o amor, quanto mais melhor. Não é bem assim. Para com Deus, sim, mas com as criaturas, não. Uma mãe que ama muito o filho, a paparica, o mima, uma parica, a paparica, que no fim estraga o filho. Portanto, nós vemos que quando o amor sai da justa medida, prejudica a formação do caráter da criança. A criança torna-se impertinente, torna-se egoísta, torna-se exigente. Não, a criança pensa que tem o direito de ter tudo e mais alguma coisa, porque tudo lhe vem parar às mãos. Para aquela criança é só ela gritar e espernear que já tem tudo, não precisa mais nada. A criança torna-se manipuladora dos adultos. Porquê? Porque foi estragada. Por isso vocês vejam, também no amor devemos ter a prudência. Portanto, vemos que é importante, e Nosso Senhor nos diz no Evangelho sobre a prudência. Ele diz-nos sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Onde é que a serpente tem a prudência? É o seguinte, quando ela está atacada, ela expõe o corpo todo, mas procura salvar a cabeça. Se a cabeça de uma serpente não sofre nenhum golpe, a serpente sobrevive mesmo com o corpo chagado. Mas se a cabeça é ferida mortalmente, acabou. Por isso é importante. E nós temos que ser prudentes neste mundo, porque nós vivemos num tempo de combate. Não estamos aqui para passar férias. Por exemplo, Nosso Senhor nos diz: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, a luta que nós temos neste mundo é desigual. E Nosso Senhor diz-nos que os filhos deste mundo são mais espertos que os filhos da luz no trato dos seus semelhantes. Por isso, como é importante a prudência para sabermos, na nossa vida prática, julgar o que é que me convém fazer, o que é que me não convém, o que é que eu devo desejar, o que devo rejeitar. Por exemplo, se eu pretendo atingir este fim, quais são os meios que eu tenho que utilizar para alcançar este fim? E por isso a prudência nos diz quando devemos agir e como devemos agir. Por exemplo, aquele exemplo que eu vos dei há pouco, nas conversas, como é que eu vou dizer esta coisa a esta pessoa para que ela compreenda e não se ofenda? Ou sei que esta pessoa tem este temperamento, será que esta é a hora propícia para dizer isto? Ou vou esperar outras circunstâncias melhores? Portanto, vocês vejam como a prudência nos ajuda
na nossa vida prática, como? Por exemplo, vocês vejam, numa vida familiar, eu sei que vocês já têm muita experiência e talvez na vida familiar vocês tenham mais experiência do que eu. Porque eu não tenho família, não tenho como vocês. Quantas vezes, para falar com o marido, temos que escolher a hora certa? Se um marido está com fome, está rabugento, vocês não lhe vão dizer coisas importantes. Quando ele estiver bem comidinho, com a barriguinha cheia, ele está mais bem disposto. Vejam. Escolher a boa hora. Quando eu devo dizer isto? Como eu devo dizer isto? Portanto, vocês vejam, a prudência ajuda-nos muito no nosso julgamento prático, nas coisas do nosso dia a dia. Portanto, podemos, diz a Sagrada Escritura, isto é um ensinamento da Sagrada Escritura, podemos chamar uma pessoa prudente aquela que, depois de aceitar bons conselhos, sabe valorizar as diferentes circunstâncias. Por exemplo, vocês, uma filha vossa, vai ter com vocês: oh mãe, olha, eu estou assim, estou assim. Às vezes uma pessoa que está fora dos problemas vê as coisas mais friamente porque não está emocionalmente dentro das arengas. Então vocês vejam, a vossa filha, se ouve os vossos conselhos, ela vai para casa e começa a avaliar melhor as circunstâncias, começa a tentar ver o problema de outras maneiras. E ao ver o problema de outras maneiras, começa a prever como é que eu vou fazer para resolver este problema. Portanto, isto é uma pessoa prudente. Por isso vocês vejam como é importante a aceitação do bom conselho. E aqui também está a ação, os dons do Espírito Santo. O dom do conselho, porque é muito importante quando alguém vai ter conosco. Por exemplo, vocês vejam, isto é tudo coisas práticas. Por exemplo, alguém que teve uma arenga e vai procurar em vocês aquele apoio que lhe dê calor para crescer na razão. E vocês, em vez de lhe dar calor, vocês põem água na fervura e procuram chamar a pessoa à razão. Mesmo se a pessoa fica chateada com vocês, amigo não é aquele que diz amém, amém, amém. O amigo é aquele que nos ajuda a ver a verdade. Por isso vocês vejam como é importante dar a boa palavra, desviando-nos da tentação de cair em boa graça. Ah, ela é minha amiga, não posso dizer, senão ela fica chateada comigo. Aí nós estamos pactuando com o mal. Estamos apoiando o mal que a outra pessoa fez. Por isso vocês vejam como é tão importante nesta circunstância, não só aceitar o bom conselho, mas também aceitar a palavra de uma pessoa que tenha mais experiência que nós. E claro que tudo isto deve ser acompanhado com oração. Isto é que é uma pessoa prudente. Portanto, vocês vejam como é importante esta virtude
E ela é tão importante que Santo Agostinho chama a virtude da prudência o olho da alma. Portanto, é ela que orienta, a prudência é ela que orienta todas as outras virtudes, encaminhando tudo na justa medida. Por isso a prudência abrange toda a nossa vida com todas as circunstâncias, quer o nosso comportamento quando estamos em sociedade. A prudência, tenho a certeza, se vocês trabalharam fora de casa, quantas vezes vocês no trabalho tiveram que ser prudentes para evitar problemas? Na família, também mesmo no campo da igreja. Quantas arengas há nas paróquias? Invejas, mexericos, intrigas, por falta de prudência. Fala-se demais. Não se tem a justa medida. Por isso vocês vejam como é importante. E integram esta virtude outras mais pequeninas, mas que fazem parte da prudência. A docilidade. O que é a docilidade? A docilidade é aquela abertura de coração para aceitar conselho de pessoas mais sábias e mais experientes que nós antes de agir. Portanto, esta abertura de coração para aceitar bons conselhos chama-se docilidade. Outra, intuição. E dizem que as mulheres têm esta virtude bem afinada. E acredito que sim. Acredito que sim. Porque muitas vezes eu tenho experimentado na minha vida sacerdotal, às vezes um conselho de uma senhora, principalmente se já tem uma certa idade, já está mais batida na vida, já está uma pessoa, muitas vezes, até mesmo para a vida de um sacerdote, um conselho de uma pessoa nos ajuda muito a ver as coisas de uma outra maneira. Portanto, a intuição, o que é a intuição? É aquela visão interior que nós temos da compreensão de uma realidade. Por exemplo, nós estamos num problema, estamos numa dificuldade e com uma luz interior nós abrangemos aquela realidade toda com todas as circunstâncias. E realmente a intuição ajuda-nos a captar esta situação. Só com um olhar nós já compreendemos tudo. Isto é uma virtude. Também previsão. O que é previsão? É ver com antecedência as consequências que podem vir dos nossos atos. Portanto, isto é muito importante. Ajuda-nos muito a ser prudentes. Prever, ver com antecedência. Cuidado, olha, isto pode dar mau resultado. É muito importante. Sagacidade. Portanto, é escolher a melhor maneira e mais frutuosa, mais eficaz para alcançar um fim que nós desejamos. Portanto, a sagacidade. É aqui que Nosso Senhor fala, os filhos deste mundo são mais espertos que os filhos da luz. Portanto, há uma sagacidade diabólica, ter aquela manha de saber enganar, de saber dominar os outros, para que os outros vão na nossa conversa. Isso não é de Deus. A sagacidade é buscar e escolher os melhores meios para alcançarmos o fim que pretendemos. Por exemplo, eu tenho que ajudar aquela pessoa, mas como eu vou chegar até ela de maneira
que realmente seja frutuoso. Portanto, temos que pedir ao Espírito Santo esta virtude, a sagacidade. Outra virtude, depois eu vou revisar depois disto outra vez, a circunspecção. Portanto, novamente eu volto, temos um problema, temos uma realidade à nossa frente, temos uma batata quente para resolver. Nós temos que também avaliar à volta. Por exemplo, eu vou-vos dizer isto. Eu tenho que falar com uma pessoa, um assunto delicado. Mas ela agora está acompanhada com A, B ou C. É melhor falar com ela a sós. Isto é a circunspecção. Vimos a pessoa, sabemos o problema, mas fizemos o juízo. É melhor falar com ela a sós ou acompanhado. Por isso vocês vejam, há circunstâncias que é melhor não estarmos sozinhos a falar. Há outras que é melhor, mas é a circunspecção que nos vai ajudar em cada situação concreta a agir bem. E por isso, a última é a cautela. Portanto, o que é a cautela? Eu tenho que avaliar quais são os obstáculos que eu tenho que ultrapassar, os impedimentos que vou encontrar para ter um bom êxito. Por exemplo, novamente, eu tenho que falar com aquela pessoa sobre um problema, mas há aquela pessoa de certeza que me vai perguntar isto ou vai me perguntar aquilo, já de antemão preparar a resposta. Por isso, vocês vejam, nós temos que, a prudência nos ajuda a ser cautelosos. Por isso, vocês vejam, é tão importante, nos ajuda a prudência, a docilidade, a intuição, a previsão, sagacidade, circunspeção e cautela. Agora, como o demónio ataca para que nós sejamos imprudentes? E aí vocês vão compreender logo, que eu tenho certeza que vocês já sentiram isto, como eu também. A precipitação. Quando falamos ou agimos levados pelas emoções sem pensar, sem refletir. Somos precipitados e normalmente fazemos asneiras. Outra, a inconsideração é o descuido em ter atenção às coisas necessárias para nós julgarmos retamente. Portanto, no ponto de vista prático, volto ao mesmo assunto. Eu tenho uma coisa para dizer a uma pessoa, mas aquilo que eu tenho a dizer, eu ouvi e nem sequer pensei. Nem sequer pensei se é verdade, se é mentira, se está exagerado, se não está. Não. Abre a boca e deixa andar. Portanto, fui inconsiderado. Sem realmente avaliar a informação que eu tive, se realmente é ou não, e se eu devo ou não passar à frente. A inconstância é, portanto, nós temos um bom propósito. Eu vou dominar a minha língua. Mas logo surge uma circunstância para me fazer passar por importante ou por fazer passar que já sei muita coisa, muitas novidades, eu já abro a boca e deixo andar. Portanto, eu fui inconstante ao meu propósito. Não, eu não vou dominar a minha língua.
e a negligência. Portanto, o que é a negligência? É realmente, não me importa, deixa andar. A pessoa não se importa de realmente ser prudente naquilo que deve dizer, que não deve dizer. Portanto, a pessoa tem um relaxamento no seu comportamento. Não faz bons propósitos, não é firme nos seus bons propósitos, e por isso a pessoa anda ao sabor das inspirações, muitas vezes, do maligno, ou da nossa própria natureza. E por isso nós vemos que aqui o demónio faz-nos cometer muitas faltas. E a prudência do mundo, o mundo, portanto, usa a habilidade para conseguir o que se quer, portanto, é a astúcia, usa-se meios não bons para atingir os fins que se pretende, que também não são bons. E também usa-se o engano, a fraude e também a solicitude excessiva pelas coisas deste mundo. Por isso vocês vejam como o demónio ataca nestas coisas para nos impedir de viver a virtude da prudência. Mas vocês vejam como é tão importante nós batalharmos neste ponto. Como realmente é importante. E eu vou terminar, que o tempo passou demais, com uma passagem do livro dos Provérbios, que diz o seguinte: bem-aventurado o homem que alcança a prudência, porque a sua aquisição é melhor que a prata, mais proveitosa que o ouro e mais preciosa que as pérolas. Provérbios 3, 14, 15. Peçamos de uma maneira especial a Nossa Senhora que nos ajude a crescer na prudência. Amém.